essa novidade do Flamengo? Cara, assim, o Flamengo, na verdade, independentemente de quem jogar, Fernanda, vai ser o Flamengo que a gente já espera que seja. O De La Cruz não jogou no último jogo por conta do gramado sintético, até o Vene explicou isso, o Felipe Luiz também explicou isso na coletiva, e ele é um jogador extremamente qualificado, um cara que é um motorzinho, que muda o time do Flamengo também. Claro que ele está sendo preservado justamente para não acontecer o que aconteceu ano passado. O De La Cruz custou muito aos cofres do Flamengo e não conseguiu ser um jogador regular no sentido de físico, principalmente dentro de campo, porque quando ele jogava bem, mas ele jogou muito pouco porque a gente esperava em relação à constância. Então, assim, ele voltando no sábado, o Flamengo ganha outra cara. O Flamengo é um time que tem o Gerson, que tem jogadores espetaculares, até mesmo o Everton Araújo, que é um garoto da base, que desde o ano passado vem surgindo muito bem. Se ele jogar, ele vai jogar bem. Pulgar, até o Alan tá começando a voltar a desempenhar seu futebol. Então, assim, independentemente de quem jogar, Fernando, eu tenho certeza que o Flamengo vai ter um time muito, muito, muito bom à disposição. Eu falei 4 da seleção que a gente vai comentar já, sim, mas o Gonzalo Plata foi convocado, o De La Cruz foi convocado, o Arrascaeta foi convocado. Então, assim, é muita gente boa nessa equipe do Flamengo. O Flamengo pode ter 9 jogadores convocados. A gente, essa semana mesmo, acho que foi ontem, a gente falou em relação à despreocupação do torcedor. Porque se antigamente, pouco tempo atrás, o rubro-negro ficava, puxa, agora a gente ficou sem o Bruno Henrique, ficou sem o Arrascaeta, não há tempo de lamentação, sim, porque existem peças valiosas. E aí, para esse jogo contra o Vasco, você podendo ter o retorno de um Danilo, de um Alexandro e de um Juninho, olha a potência desses 3 jogadores, ô Pedrosa, sim, a potência de que já tem no elenco do Flamengo, e foi o que a gente até falou em relação agora ao torcedor do Vasco, né? A gente fala que com um torcedor carioca é difícil, o cenário é difícil, mas não é impossível. O torcedor do Vasco tem que ter a fé, a esperança dele aí, as boas notícias de ontem em relação ao jogo do Nova Iguaçu. Mas esse time do Flamengo tem elementos muito poderosos. A gente falando de um Danilo e um Ale... Eu já falei isso várias vezes aqui, eu sou muito fã do futebol do Danilo. Eu gosto desses jogadores com experiência e que conseguem fazer uma mudança de cenário, não só técnico, mas também mental, o Lucas Pedrosa. O Danilo no futebol brasileiro, ele é muito acima da média. Hoje, se a gente for pensar em seleção, eu acho que tem outros jogadores na frente dele, mas em relação ao futebol brasileiro, e ele jogando no melhor time do Brasil, com um treinador que entende e o entende completamente dentro de campo. O Danilo é um cara inteligentíssimo. Ninguém passa pelo Manchester City, pelo Real Madrid, pela Juventus, pelo Porto, sem ser um grande jogador. Então, assim, sem dúvida alguma, ele dá uma adição aí ao time do Flamengo, que já tem o Léo Ortiz, que é um grande zagueiro, e o Alexandro também. Apesar do Varela ter feito boas partidas como lateral esquerdo, o jogador de ofício é o Alexandro, é um bom jogador, é um excelente jogador também. É complicado, né? Os caras têm uma seleção de fato. A responsabilidade é toda do Felipe Luiz, toda do Flamengo, de conseguir passar para essa final, principalmente com o resultado conquistado no último sábado, mas também porque é o que eu sempre comento aqui. O Felipe Luiz, ele é competentíssimo, ele é muito estudioso, mas ele também deu a sorte de ter uma máquina na mão. O Flamengo é uma máquina, gente. Então, assim, toda a responsabilidade que o Flamengo tem de jogar bem, com certeza ela é plausível de acordo com a qualidade desse elenco. Redes sociais, postei o seguinte: seguirei com a mesma opinião. A convocação de Danilo, na minha concepção, não faz sentido pensando em Copa do Mundo. Já pensava assim quando o jogador estava na Juventus. Agora, no futebol brasileiro, o zagueiro sobra. Vide o começo dele no Flamengo. Mas para a seleção, eu acho que o ciclo já chegou ao fim. Então, eu vejo muita gente falando assim, nossa, agora que o Danilo é do Flamengo, ninguém mais reclama da convocação. Pelo contrário, o torcedor do Flamengo, ele torce para o jogador não ser convocado. E óbvio, para o atleta é maravilhoso, pessoalmente falando, você representar a sua seleção, mas diante de tudo que a gente vem acompanhando, por exemplo, o Pedro se machucar na seleção, jogadores uruguaios, quando vão para a seleção uruguaia, sempre voltam, entre aspas, baleados, nunca 100% fisicamente falando. Então o torcedor não é só do Flamengo não, o torcedor de maneira geral acaba torcendo para não ter nenhum atleta convocado. Mas em relação ao Danilo, é a minha opinião, acho um erro a convocação dele, ainda mais se for uma convocação para jogar na lateral direita. Acho que na lateral já deu o que tinha que dar. Como zagueiro, beleza, ele pode até brigar por uma vaga ali entre os convocados na zaga, mas eu acho que tem outros jogadores acima. Eu não convocaria o Danilo, e talvez eu não convocasse o Neymar nesse momento, porque o Neymar está vindo de um período inativo,
tá voltando a jogar agora num ritmo mais intenso com a camisa do Santos, mais longe do ideal, bem longe do ideal, e a seleção brasileira vai encarar os dois principais adversários atualmente, Colômbia no dia 20 e Argentina no dia 25. Será um jogo muito intenso. E o Neymar a gente já conhece o que ele pode entregar. Eu acho que ele poderia ficar no Santos se preparando fisicamente, e aí o Dorival poderia chamar um outro atleta para poder observar, o próprio Endrick, por exemplo. Pelo menos é o que eu penso e eu gostaria da opinião de vocês. E na coletiva o Dorival falou sobre o Wesley, jogador do Flamengo, lateral direito, comendo a bola, lateral que teve a sua primeira convocação na sua carreira para a seleção brasileira. E o Dorival disse o seguinte: desde 2022 eu já conheci o Wesley e o trazia para treinamentos. Era um jogador promissor, mesmo que nós tivéssemos 3 laterais que atuavam com frequência. Ele sempre chamou muita atenção, um jogador muito interessante. De setembro para cá ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou a um momento como esse. É um primeiro momento dele aqui dentro, na seleção. Vamos ver a reação, sentir a condição que ele está e torcemos que ele possa repetir as atuações que vem tendo pelo Flamengo. E eu confesso que eu estou curioso para ver como o Dorival vai escalar o Wesley. Porque o Wesley, no Flamengo atualmente com o Felipe Luiz, ele é praticamente um ala. Ele joga muito avançado. E na seleção brasileira, o Dorival joga muito com as pontas. A gente vê vários jogadores abertos pela ponta, independentemente de quem atue ali, mas é sempre com essa função. Por exemplo, o Savinho, o próprio Rodrigo, o Rafinha já fez essa função atualmente, faz muita meia também. O próprio Estevão faz essa função. E eu quero saber como ele vai encaixar o Wesley ali na seleção brasileira. E tomara que o Wesley entre em campo. Não sei se vai ser titular, não sei mesmo, mas pelo menos que ele entre em campo para sentir esse gostinho de entrar em campo com a camisa da seleção brasileira. Sensacional, parabéns ao Wesley pela convocação, um jogador que merece muito. Postou um vídeo, quem quiser ver esse vídeo, postei nas minhas redes sociais, não vou botar aqui por questão de monetização, mas está no meu Twitter, no meu Instagram, @VineiCasagrande, um vídeo sensacional, ele comemorando, segurando a filhinha ali com a família dele, muito legal. É impossível você pelo menos não ficar arrepiado com esse vídeo, tá? E o Flamengo, ele teve 4 jogadores convocados para a seleção brasileira e poderia chegar a 11, sabe por quê? Além dos 4 no Brasil, ainda tem Varela, De La Cruz e Arrascaeta, seleção uruguaia, Pulgar, seleção chilena, e Gonzalo Plata, seleção da Venezuela, do Equador, desculpa. E aí, o Vinha e o Pedro, se eles estivessem à disposição, provavelmente estariam convocados também. O Vinha era sempre convocado para a seleção uruguaia, o Pedro estava sendo convocado pelo técnico Dorival Júnior, chegaria a 11 atletas. Eu sei que muita gente vai falar assim: caramba, vai prejudicar o Flamengo. Eu concordo, mas o Flamengo, do jeito que é uma seleção, a verdade é essa, não no sentido literal da palavra, mas tem jogadores de alto nível. A partir do momento que você tem jogadores de alto nível, o risco que você corre é esse, de ter atletas convocados. O problema é quando os clubes vão reclamar com a CBF questão de calendário, que o calendário do futebol brasileiro tem que parar em determinadas situações de convocação. A CBF alega: vocês clubes, vocês têm que fazer contratações que tenham jogadores para substituí-los. Então é muito fácil a CBF falar isso, né? O problema não é ter jogador de qualidade e ter jogador convocado. O problema é o discurso da CBF diante da reclamação dos times. Mas, dito isso, fica aí uma prova de que, de fato, o Flamengo tem uma seleção em seu elenco, e isso confirma aquilo que o Felipe Luiz diz, que caso esse elenco não jogue, a culpa é dele. E eu acho isso, e eu concordo com ele em relação a isso. Jorginho, galera, mudando de assunto aqui, vamos lá, mercado da bola. Jorginho não teve a reunião ontem, a tendência é que tem essa reunião hoje, quinta-feira, entre José Boto e Jorginho. Por que não teve a reunião? Conflito de horário. Acabou não dando para um, nem dando para outro, mas o Flamengo continua insistindo aí para que o Jorginho assine esse pré-contrato e ele seja jogador do Flamengo antes do Super Mundial de Clubes. Hoje temos uma informação quentíssima que pode mexer com o elenco do Flamengo. Segundo informações do jornalista Gustavo Machado, Felipe Luiz está pedindo a contratação de William Arão para reforçar o time e substituir Eric Pulgar, que tem sido uma peça fundamental no meio de campo, mas enfrenta alguns problemas. Primeiro, porque ele está sempre sendo convocado para a seleção chilena, o que faz com que o Flamengo perca um jogador importante em momentos decisivos.
Além disso, Pulgar recebe muitos cartões, o que o deixa suspenso com frequência. Diante desse cenário, Felipe Luiz, técnico do Flamengo, vê Arão como o jogador ideal para substituir Pulgar quando for necessário. E faz sentido, né? O Arão já conhece o Flamengo muito bem, tem qualidade no passe, sabe chegar ao ataque e também tem um bom poder de marcação. Ele é um jogador versátil, que pode atuar tanto como primeiro volante quanto um pouco mais avançado, dando mais opções táticas para Felipe Luiz. E a grande novidade é que Arão tem o desejo de voltar ao Brasil. Isso pode facilitar bastante a negociação, mas o Flamengo não está sozinho nessa disputa. Outros clubes brasileiros também demonstraram interesse na contratação do volante, mas, segundo as informações, Arão já deixou claro que sua prioridade é o Flamengo. Esse fator pode ser um grande trunfo para o Flamengo na negociação. Outro ponto importante é que José Botto, diretor de futebol do Flamengo, já teria um plano para trazer Arão de volta. A ideia é oferecer um contrato de 2 anos para o volante, garantindo que ele possa ser uma peça importante na rotação do elenco. Isso faz sentido porque o Flamengo tem um calendário cheio pela frente, com Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e ainda o Mundial de Clubes, caso vença a Libertadores. Ter um jogador experiente como Arão no elenco pode ser fundamental para dar profundidade ao time e evitar problemas em momentos decisivos. Agora eu quero saber de vocês, nação, o que acham dessa possível volta de Arão? Seria um bom reforço para o elenco ou vocês acham que o Flamengo deveria buscar outro jogador para essa posição? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Agora estamos com a opção de ser membro do canal, você ganhará vários benefícios sendo membro, vai lá conferir quais benefícios você ganhará. Não esquece de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe do Flamengo. Até a próxima, saudações rubro-negras.